A partir do momento que eu ouvi essa palavra, que Deus, Ele nos amou de tal maneira que deu seu único filho para morrer em nosso lugar. A partir desse momento, eu comecei a me sentir a pessoa mais amada do mundo. A partir desse momento, toda a rejeição, toda a tristeza, toda a angústia, toda a solidão foi saindo do meu coração, foi saindo da minha alma. E a partir desse momento, eu comecei a me sentir uma pessoa importante. Porque quem daria o seu único filho para morrer por alguém que não valia nada? Mesmo nós sendo ainda pecadores, Deus, Ele deu seu Filho Jesus para morrer por nós naquela cruz. Porque para Deus todos nós somos importantes. Para Deus todos nós somos valiosos. E a partir desse momento, eu comecei a pensar em uma maneira de retribuir a Deus tudo aquilo que Ele havia feito por mim. Entregando o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz, eu queria agradecer o Senhor Jesus de alguma forma por Ele ter dado a vida preciosa dele por mim naquela cruz. E eu comecei a pensar em uma maneira de retribuir. E a Bíblia diz que dinheiro nenhum desse mundo, se juntasse o dinheiro do mundo inteiro, não pagaria o valor de uma alma, porque o valor de uma alma é muito maior do que o ouro, maior do que a prata, maior do que qualquer riqueza nesse mundo, porque a nossa alma, ela foi comprada por um alto preço, pelo sangue de Jesus, foi por um preço de sangue, e não foi sangue de animal, mas foi o sangue do Filho de Deus, que não tinha pecado, que não tinha maldade, e que foi derramado naquela cruz por mim e por você. E aí eu pensei, se Jesus deu a vida dele por mim, naquela cruz, a vida preciosa dele por mim naquela cruz, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou entregar minha vida para Jesus. Eu não sei se ele vai aceitar, mas eu vou dar a minha vida para ele. E naquele dia, naquele domingo, eu fui para a igreja já com isso no meu coração, determinada a entregar a minha vida para Jesus. E eu chegando ali no culto, quando chega no momento do apelo, eu não vi a hora de chegar o momento do apelo. Quando chega o momento do apelo e o pastor pergunta, tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Eu já estava lá no altar. Eu já estava lançada no chão. Eu me joguei nos pés do Senhor naquele altar, naquele dia. E eu disse para o Senhor Jesus, eu falei, Senhor, eu não tenho nada de bom. Eu sou alcoólatra, eu sou uma drogada. Eu não tenho nada de bom para oferecer para o Senhor. Mas eu tenho a minha vida. Se o Senhor aceitar a minha vida, do jeito que ela está, eu entrego ela nas mãos do Senhor hoje. Eu não sei o que eu devo fazer. Eu não sei como agradar o Senhor. Mas o Senhor vai me falando, Pai. E eu vou te obedecer. E ali, meus amados, naquele momento, o Senhor Jesus, Ele me abraçou. Sabe como um pai pega um filho no colo? Assim o Senhor me pegou naquela noite, como um pai. Pega um filho no colo e dá carinho, e dá amor, e dá proteção, e dá tudo aquilo que a gente precisa. A partir daquele momento eu me senti amada, eu me senti acolhida, me senti cuidada. A partir daquele momento nunca mais eu estive sozinha. Em todos os momentos o Senhor Jesus estava comigo, me direcionando, me guiando, me dando sabedoria. E naquele mesmo dia a minha vida parecia, amados, que era um filme de terror, só havia noite, 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 a minha vida era escura, e naquele dia foi como se tivesse tirado umas escamas escuras dos meus olhos, e eu comecei a enxergar. Eu comecei a enxergar a vida do jeito que ela é. Eu comecei a enxergar a beleza da vida. Eu comecei a ver beleza no sol, comecei a ver beleza na natureza, comecei a ver beleza nos animais, no ser humano. Eu comecei a ver beleza em tudo, porque em tudo Deus está presente, e eu não conseguia ver isso. E eu me tornei uma pessoa muito grata a Deus por tudo que Deus fez
por nós. E a partir daquele momento, os meus olhos se abriram. Eu me arrependi profundamente de tudo que eu havia feito de errado. Pedi perdão para Deus, pedi perdão para os meus pais, pela vergonha, pela decepção que eu havia feito eles passar. E aí eu liguei para eles, pedi perdão. Me arrependi profundamente de todos os meus pecados, porque até então eu achava que eu não tinha nenhum pecado. Eu achava que eu não fazia nada de errado, que eu nunca tinha feito mal para ninguém, que a minha vida estava tudo certo. Mas quando eu entendi que eu me aproximei de Jesus, eu olhei para mim e eu vi os meus pecados. E eu vi a necessidade de me arrepender, de pedir perdão e de começar tudo de novo, mas de uma forma diferente. E ali foi passando o tempo, eu comecei a pensar em me batizar. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu não tenho vontade de me batizar, porque batismo é uma coisa muito séria. Mas se o Senhor realmente tem uma obra na minha vida, coloca no meu coração o desejo de me batizar. E ali foi passando o tempo, e quando eu menos esperei, eu estava com desejo de me batizar o mais rápido possível. No primeiro batismo que o pastor anunciou, eu já dei o meu nome, fiz ali as preparações para o batismo, para compreender o que é o batismo. Porque o batismo não é assim, a gente olhar alguém batizando, correr, pular na água sem saber o que está fazendo. A gente precisa entender que o batismo é um novo nascimento. Foi o que Jesus falou para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não é apto para entrar no reino do céu. Porque quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós nos batizamos, quando nós entramos naquela água, toda a sujeira, todo o pecado é lavado e a sujeira fica na água e aquela água vai para o mar do esquecimento e Deus, ele esquece de todos os nossos pecados que praticamos antes de conhecer a verdade. A partir de agora, o que eu vou fazer é o que vai contar, é o que vai ser contabilizado, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, a palavra diz. Mas a partir do momento que eu me converti, que eu entendi a palavra, que eu me batizei, agora tudo o que eu for fazer vai ser contabilizado no livro do céu. Agora eu vou prestar conta de tudo perante o Senhor. E ali eu falei: Senhor, me ajuda a viver uma vida de santidade, me lava, me limpa, me purifica e me ensina a ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja. E ali, meus amados, eu já tinha mais de 1 ano que eu estava na igreja, eu ainda usava drogas. Eu fumava maconha antes de ir para o culto, porque eu era dependente. Eu achava que podia parar quando eu quisesse, mas é mentira. Quando eu tentei parar, eu não consegui. E ali eu comecei a pedir para Deus. Eu falei: Deus, eu ouvi lá na igreja que o Senhor liberta, que o Senhor cura, que o Senhor faz tantas coisas. E eu quero que o Senhor me liberta, Senhor, das drogas. Eu não nasci usando essa porcaria e eu também não quero morrer usando isso. Se o Senhor me libertar, nunca mais eu vou gastar 1 centavo do meu dinheiro usando droga. E ali eu fumei aquele último baseado e eu olhei para o céu. Eu fiz essa oração e o Senhor assinou embaixo. Ele falou: está livre. E a partir daquele dia, nunca mais eu coloquei aquela porcaria na minha boca. A partir daquele dia, eu fui liberta para a glória de Deus. E o Senhor Jesus, meus amados, falou para mim assim: olha, a palavra de Deus diz que aquele que não trabalha também não deve comer. E eu não trabalhava. Eu dependia da minha ex-sogra na época para pagar as minhas contas, para pagar o meu aluguel, para me sustentar. Ela me dava uma cesta básica, pagava minhas contas, dava a fralda da minha filha e eu ficava ali só dormindo, usando droga, bebendo. E ali o Senhor falou muito comigo nessa palavra, que aquele que não trabalha também que não coma. A partir daquele momento eu comecei a me sentir envergonhada, porque o trabalho, ele traz dignidade para o ser humano. E ali eu falei: Senhor, prepara um emprego para mim, Pai. Eu não havia terminado meus estudos. O Senhor falou assim para mim: olha, agora você entregou a sua vida para mim e você falou que é para mim te falar o que você tem que fazer. A primeira coisa que o Senhor falou para mim, que era para mim voltar a estudar. E assim eu fui na escola, me matriculei.
comecei a fazer o EJA e fui terminando meus estudos. E Deus falou para mim assim: olha, você tem que trabalhar. Você não pode depender dos outros para comer. E ali eu fui na casa da minha vizinha, ela tinha uma lanchonete. E eu pedi emprego para ela, Deus mandou ir lá. Pedi emprego para ela, ela falou assim: olha, eu não tenho condições de contratar uma pessoa para trabalhar para mim, mas no dia de sábado é o dia que eu tenho mais clientes, mais entregas, e eu vou precisar de uma pessoa só para lavar a louça. Você aceita? Eu te pago R$ 20. Eu falei: aceito. É melhor 20 do que nada, né, amados? E ali eu comecei a trabalhar para aquela mulher de sábado, só para lavar a louça. Ganhava apenas R$ 20, mas eram R$ 20 que parecia 2.000 para mim. Eu ficava tão feliz quando eu pegava aqueles R$ 20. Eu tirava o dízimo, aquilo que era de Deus, e o restante Deus multiplicava, não faltava nada na minha casa. E ali Deus abençoou aquela mulher de uma maneira tão, tão maravilhosa, que ela, em poucos meses, ela chegou para mim e falou assim: Isabel, agora eu não preciso que você venha só de sábado. Deus está me abençoando tanto, está chegando tanto cliente, que ela fazia bolo e salgado para a festa. Está chegando tanto cliente que eu vou precisar de você agora a semana inteira. Você pode vir? Falei: posso sim. E ali eu ganhava R$ 10 por dia e R$ 20 aos sábados. Aquele dinheirinho Deus multiplicava de uma forma tão maravilhosa que eu nunca fiquei sem pagar minhas contas. Nunca precisei pedir nada para ninguém. Nunca fui na casa do vizinho pedir um copo de açúcar, nada. Porque tudo o Senhor supria as minhas necessidades. E ali, meus amados, eu fiquei uns 5 anos trabalhando para essa mulher. Passando assim, apertado, mas não me faltava. Uma certa noite na minha casa, minha filha chorou com fome e eu não tinha o leite para dar para ela. E ali ela começou a chorar, era umas 9h15 da noite. E ela começou a chorar, chorar, chorar. Eu não tinha R$ 1 para comprar uma caixa de leite. E ali eu falei: filha, eu não tenho TT para te dar. Que ela falava: mamãe, quero TT. Antes de dormir ela queria mamadeira. E nessa noite ela chorava, 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 e eu não tinha mamadeira, e eu balançava ela nos meus braços para ver se ela dormia. E quanto mais eu balançava, mais ela chorava e ela gritava. E as lágrimas descendo nos meus olhos, sem saber o que fazer, porque é horrível, horrível você ver o seu filho chorando com fome e você não ter o que dar para ele comer. E ali eu fiquei nervosa, dei um tapa no bumbum da minha filha, ela chorou mais um pouco, dormiu nos meus braços, e ali eu peguei ela com lágrima nos olhos, coloquei no berço. E ali eu fui para a cozinha naquela noite e eu dobrei os meus joelhos e eu falei: pai, eu não estou aqui para pedir, não estou aqui para reclamar, pai. Eu estou aqui para agradecer, eu quero agradecer ao Senhor por ter enviado o seu filho Jesus para morrer por mim, para me dar uma nova vida, para me libertar, Senhor, das drogas, da prostituição. Hoje eu sou tão feliz porque eu tenho o Senhor na minha vida. Eu quero agradecer por tudo isso, pai. Eu sei que a minha filha não tem leite hoje, mas amanhã de manhã ela vai para a creche, lá ela vai tomar uma mamadeira. Eu vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro e à tarde, quando ela chegar, eu já vou ter comprado leite. Eu sei que o Senhor é dono do ouro, da prata, e que o Senhor nunca vai me deixar desamparada. E ali, amados, agradeci a Deus por tudo, me levantei. E quando eu me levantei da oração, passou uns 10 minutos, bateram palma no meu portão. E quando eu fui ver, era uma irmã que ela morava num bairro atrás do meu bairro, atrás da minha casa. E ela falou assim: olha, irmã Isabel, eu estava indo para casa e Deus mandou eu vir aqui e te dar esse dinheiro, esse valor. Não lembro exatamente quanto que era, irmãos, mas acredito que eram uns R$ 50. E naquela época, há 20 anos atrás, R$ 50 era muito dinheiro, né? Dava para fazer muita coisa. E eu fiquei, sim, constrangida, porque eu nunca tinha visto. Eu já tinha ouvido os irmãos falar que Deus mandava dinheiro na casa deles, mas eu nunca tinha vivido essa experiência. E na hora eu fiquei, assim, constrangida. Eu falei: irmã, como que eu vou fazer para te pagar? Ela falou assim: irmã, eu não tô te emprestando nenhum dinheiro. Deus mandou eu te dar, o dinheiro é seu, tá aqui, recebe, faz o que você quiser com ele. E ali eu entrei correndo, agradeci a irmã, entrei correndo para dentro de casa.
Peguei a chave, meus amados, fui na padaria, faltava 10 minutos para a padaria fechar. Tinha uma padaria pertinho de casa que fechava às 10 da noite. E ali eu comprei o leite, comprei o pão, comprei umas coisinhas para minha filha, ainda me sobrou dinheiro. E eu cheguei em casa, acordei a minha filha, dei a mamadeira dela. Mas Deus nunca deixou nós dormirmos uma noite com a barriga vazia. O Senhor em tudo supriu as minhas necessidades. E ali eu terminei meus estudos, comecei a prestar concurso. E um dia eu prestei um concurso, já tinha prestado 6 concursos. Aí no último concurso, eu estava ali servindo ao Senhor. E na igreja, Deus, depois que eu havia feito a prova, estava esperando o resultado. Já tinha passado mais ou menos 1 mês e meio por aí, e saía com 2 meses o resultado. E aí Deus usa um irmão naquela igreja, naquela noite. Ele bate assim nas minhas costas e me chama, fala assim: irmã, Deus manda dizer para você que como você foi fiel no pouco, no muito Deus vai te colocar. Oh, meus amados, passou alguns dias e eu recebi ali a resposta da prova que eu havia feito. Deus me abençoou. Eu não tinha capacidade, sabe? Eu havia ficado muitos anos sem estudar e eu terminei meus estudos com muita dificuldade, porque eu tinha que estudar, trabalhar, cuidar da minha filha sozinha, sem ninguém para me ajudar. Então era muito difícil, muito corrido, ainda tinha meus compromissos na igreja e eu nunca fui de faltar em meus compromissos, nunca gostei de faltar em culto, a não ser que eu estivesse realmente doente e não pudesse andar. Mas o Senhor me abençoou com um emprego maravilhoso. Passei no concurso para a prefeitura de Suzano, da cidade de Suzano, eu me mudei para aquele lugar, comecei a trabalhar, ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava ali na lanchonete, e Deus me abençoou grandiosamente, fiquei muito, muito feliz, e eu falei assim, graças a Deus, agora eu vou poder pagar o meu aluguel. E Deus falou assim, depois de alguns meses trabalhando na prefeitura, Deus falou assim, não, você não vai morar de aluguel. Eu vou te dar condições, eu vou preparar para que você tenha a sua casa própria. E ali me mudei para a cidade de Suzano, e ali eu consegui, pela graça e misericórdia e bondade de Deus, comprar um cantinho ali, uma casinha simples, humilde. E ali fui pagando aos poucos, fiz um empréstimo. E Deus me abençoou, agora eu já tinha a minha casa, já tinha o meu emprego, eu já podia ir no mercado fazer uma compra, porque muitos anos, amados, eu chegava no mercado com dinheiro contado. Eu chegava no mercado com R$10 para fazer a compra do mês. E quando chegava no caixa, eu tinha que voltar tudo para trás novamente. Mas Deus foi muito fiel, cuidou de mim o tempo todo e me abençoou grandiosamente. Que agora eu podia chegar no mercado, encher o carrinho, comprar as coisas que a minha filha tinha vontade. E assim o Senhor me abençoou grandemente na cidade de Suzano, me deu emprego, me deu casa, me deu tudo que eu precisava. Alguns anos depois, o pai da minha filha sai da prisão, mas ele não quis servir ao Senhor. E aí a palavra do Senhor diz que luz não combina com as trevas. E aí nós começamos a ter um conflito dentro de casa, porque eu queria ir para a igreja, ele queria ir para o mundo, ele queria usar droga, ele queria ir para a festa. E aí chegou o momento que a gente teve que se separar, foi cada um para o seu lado. E algum tempo depois o Senhor preparou para mim um esposo, que eu conheci dentro da igreja. Nós tivemos um filho. E hoje, para a glória de Deus, eu sou casada, tenho 3 filhos. Fui muito abençoada por Deus na cidade de Suzano, depois de 20 anos que eu estive em São Paulo, porque Deus me levou para lá somente para me conhecer ele. Ele era o príncipe que tinha se apaixonado por mim na palavra que eu li a primeira vez que eu li a Bíblia na minha vida. Quem ouviu aí a parte 1 do testemunho vai saber. E ali eu conheci o Senhor Jesus, teve a oportunidade de ter uma vida mudada, transformada, liberta para a glória de Deus. O Senhor mudou a minha maneira de agir, de pensar, de viver, de falar, de vestir.
o Senhor foi me transformando aos poucos, não foi da noite para o dia, foi aos poucos, os anos foram passando e eu fui permitindo que o Senhor entrasse na minha vida, me moldasse, me transformasse, me limpasse, me curasse de todas as minhas feridas, de todos os meus traumas, decepções do passado. E o Senhor me curou, me libertou, me transformou, me abençoou com toda sorte de bênção, me honrou grandiosamente. E depois de 20 anos, o Senhor me trouxe novamente de volta para minha cidade, onde hoje eu posso estar morando aqui junto com a minha família, com os meus pais, graças a Deus. Estão idosos, mas estão vivos. Eu tenho a oportunidade de cuidar deles, de estar com eles todos os dias, estar com meus irmãos. Os meus irmãos que, quando fazia festa na casa deles, eu não era bem-vinda. Hoje, para a glória de Deus, todos os meus irmãos me respeitam. Eu amo todos eles. Eu sou a mais nova da minha casa e os meus irmãos, até meus irmãos mais velhos, me respeitam, ouvem meus conselhos. Então, é isso que Deus faz. Deus, ele pega o pobre do monturo e coloca em lugares elevados. Não importa qual seja a vida que você está vivendo hoje, não importa se tem alguém da tua família que está preso nas drogas, na prostituição, na bebida. Eu digo uma coisa para você, creia. Porque Jesus, ele tem todo o poder para libertar, para salvar, para curar, para transformar vidas. Porque Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então não desista do seu ente querido, não desista do teu filho, do teu marido, mas creia, continue orando, porque o Senhor Jesus, no momento certo, ele vai fazer a obra. E muitas outras coisas o Senhor fez na minha vida, que se eu for falar aqui, nós vamos ficar aí umas 5 horas de testemunho. Mas as outras coisas vamos deixar para um outro dia. E é isso que eu gostaria de falar para vocês, que Jesus, ele salva. Jesus, ele liberta, ele transforma. Mas de tudo que o Senhor tem para nós, a maior bênção não são as coisas terrenas, não são as coisas materiais, não são as coisas da terra. A maior bênção que Jesus conquistou para nós naquela cruz é a salvação da nossa alma. Nós, o mundo inteiro, foi afastado de Deus por conta do pecado lá no Éden. Mas quando o homem pecou no Éden, se afastou de Deus, Deus, ele já tinha um plano. E o plano de Deus era enviar o seu filho Jesus nesse mundo para morrer por nossos pecados, trazendo assim a reconciliação do ser humano com Deus. Nós estávamos afastados do Senhor, andando por um caminho errante, por um caminho distante de Deus, mas através de Jesus nós podemos nos achegar até Deus, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então só através dele nós conseguimos chegar até Deus e nos reconciliar com ele e ter um relacionamento com ele ainda em vida aqui nessa terra, para quando nós partirmos dessa terra, nós continuarmos com o Senhor, porque o Senhor não nos fez para estar longe, ele nos fez para estar perto, para morar com ele eternamente. E assim será na vida de todo aquele que permanecer firme e fiel até a morte. Quando passar dessa vida, encontrará com o Senhor e nós veremos o Senhor do jeito que ele é, nós o veremos e viveremos com ele eternamente, se nós não desviarmos, se nós não pararmos no meio do caminho, mas se nós permanecermos firmes e fiéis ao Senhor, ele nos dará a coroa da vida eterna, a salvação. Isso é o mais importante, é a salvação da nossa alma. Nós temos que nos preocupar aonde nós iremos passar a nossa eternidade. O nosso futuro hoje determina a nossa eternidade. Então você que ainda não entregou a vida para Jesus, entrega a sua vida para ele, começa a se relacionar com ele, se aproximar de Deus, ter um relacionamento com Deus, para que quando você sair dessa terra, você venha continuar na presença de Deus e assim ter a vida eterna.
Que Deus venha abençoar a todos vocês que ouviram esse testemunho. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, alcance toda a vida, todo lar, todos aqueles que estão ouvindo aonde esse áudio chegar. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus venha salvar a tua casa, a tua família e a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.